pode se sentar, povo santo. Oh, como é bom estar na casa de Deus. Feliz Natal. Oh, bênção. Feliz Natal. Meu irmão, minha irmã, Natal é muito mais do que uma ceia, é muito mais do que presentes, é muito mais do que comércio, é muito mais do que árvore. Na verdade não tem nada a ver com o Papai Noel. Isso é invenção de homem também. Podemos trocar presentes? Claro que sim. Ceiar? Claro que sim. Daqui a pouco vamos nos dirigir ao almoço de Natal. Tudo isso é lícito, tudo isso é bonito, desde que não perca o sentido verdadeiro. Não é isso, meu irmão? A humanidade, ela para uma vez por ano para dizer, ó, eu tenho que ser bom. O cristão não é assim, o cristão é diferente. O cristão, ele é 365 dias do ano bom, amém? O tempo todo bom. Por quê? Porque o nosso guia, o autor e consumador da nossa fé é aquele que é o bem, amém? Então nós sempre buscamos o aperfeiçoamento. Mas o dia de Natal ele é interessante, ele é bacana. Por quê? Porque é uma oportunidade de pregar, né, irmãs? É uma oportunidade de procurar as pessoas e falar do amor de Deus, não é isso? É uma oportunidade em que às vezes o ouvido ele está ali mais aberto a ouvir a mensagem. Então nós vamos aproveitar, amém? É também um momento em que nós podemos lembrar desse ato magnífico. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, sem precisar, sem ser obrigado. Ele estava na glória junto com Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele se reduziu para vir para cá. E veio para cá, não por outro motivo, senão para nos salvar, para trazer o maior de todos os presentes, a vida eterna. Vamos lembrar que Adão comeu o fruto da árvore do bem e do mal, e ao fazer isso transgrediu contra Deus, e naquele momento entregou o governo do mundo para Satanás. Já falamos muito sobre isso, né, irmãos? Todo mundo já sabe. A partir daquele momento, Satanás, que não entrou pela porta, né, que é o roubador, que é o usurpador, né, de maneira mesquinha, de maneira, né, ali, né, enganando, né, criando ali, né, uma história para Eva, acabou tomando o governo que era do homem. Deus detém a soberania, mas ele deu essa soberania para o homem. Quando criou Adão e disse, ó, tá vendo essa terra toda aí? Pois é, vai lá e usufrui. Amém? Só que Adão não podia fazer uma coisa: comer da árvore do fruto do bem e do mal. Não poderia conhecer o mal. Esse é o sentido da palavra. E ele, no entanto, fez o que Deus disse para não fazer. Naquele momento o diabo tomou o poder do mundo. Deus podia naquele momento ter virado as costas e deixado que nós vivêssemos aquilo que nós escolhemos viver, o jugo do maligno. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, preparou um plano para nos salvar. E desde aquele momento, no momento que ele disse que o calcanhar da mulher pisaria a cabeça da serpente, a serpente feriria o calcanhar do filho da mulher, a partir daquele momento, começou o plano de redenção, que chegou ao seu ápice quando Cristo veio ao mundo. E ele nasceu de maneira simples, singela, mesmo tendo sido durante olha só, mais de 2000 anos sendo anunciado. Quando ele veio, ele não nasceu como um rei cheio de pompa, não, ele nasceu simples. Ele nasceu num lugar singelo, de uma família comum, para mostrar para a humanidade que as coisas de Deus não operam na régua do homem. Esperava-se um guerreiro e veio um sábio. Esperavam um homem que trouxesse a espada, mas ele só trouxe a palavra. Amém? E não por isso fez com que todas as espadas fossem quebradas e todos os escudos caíssem. Ele é o mais poderoso. Ele se deu por nós naquela cruz, morreu a nossa morte, e naquele momento, no seu sangue, ele tirou de Satanás o cetro roubado, arrancou a coroa que ele tirou de Adão. Naquele momento, Jesus assumiu o governo do mundo, ascendeu ao céu e sentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E naquele momento começou o reino de Deus. E de lá para cá, desde a cruz até hoje, todo aquele que crê muda, é transformado, se tornando um súdito do rei,
se tornando um cidadão celestial, se tornando alguém que é comprometido não com o reino de homens, não com países e nacionalidades daqui, mas com um grande reino eterno celestial, cujo Jesus é o nosso reino. E nesse dia de Natal, meu irmão, minha irmã, é a oportunidade de lembrar dessa história, de lembrar o significado dessa história. Nós não estamos aqui tão somente para trocar presente, embora tenhamos presente para os irmãos. Nós não estamos aqui para fazer uma cerimônia, nem para continuar cultivando uma tradição. Não. Nós estamos aqui para se entender o sentido de tudo. Amém? Então essa é a nossa oportunidade, nesse dia abençoado, de olhar para Cristo não como uma criança, amém? Ele não é mais menino, ele não é mais um bebezinho, ele foi. Mas hoje nós olhamos para Jesus e vemos um rei sentado no trono da glória e governando a nossa vida. Amém? Então vamos à boa e santa palavra em Mateus capítulo 2, verso 1. Mateus capítulo 2, verso 1. Desde que Deus falou, porém inimizade entre a serpente e o herdeiro da mulher. E esse herdeiro da mulher pisará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá seu calcanhar. Desde aquele momento foi anunciado aquilo que se consumou nesse momento em que Mateus relata essas palavras. Mateus capítulo 2, verso 1. Amém? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. Amém? Amém, amém? Então olha só, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo nasceu em Belém. Belém que fazia parte da Judéia, pouquinho ao sul de Jerusalém. Naquela época os romanos dominavam toda a região e tinham deixado como rei dos judeus um homem chamado Herodes. Herodes recebe a visita de homens sábios que vinham do Oriente. Irmão, irmã, atenção, não sabe se são três, amém? Tradição diz que são três, a Bíblia não fala que são três, tá bom? E aqui quando fala mago, não é mago de magia, não é? Eram homens instruídos nas ciências da época, amém? Que eram muito ligados à questão da astrologia, ok? E alguns avançavam mais para a astronomia, que é diferente. A astrologia tem mais a ver com a parte mística, a astronomia tem a ver exatamente em entender os astros, amém? Então naquele momento esses homens viram dentro da sua ciência, que é olhar para as estrelas, um sinal de que um grande acontecimento ocorria, que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tinha nascido. Então vieram de longe para agradecer aquele ato, mostrando a devoção, amém? Mas procuraram o cara errado, procuraram Herodes. Cuidado, meu irmão, cuidado para você não procurar o cara errado. Quando você tem alguma coisa para falar, fala com Deus, amém? Quando você tem que abrir o teu coração, abre para Deus. Quando você tem que rasgar a tua alma, rasga com Deus, amém? Não vai buscar conselho de homens, não vai falar os seus planos antes da hora, amém? Cuidado, contenha a sua boca. Às vezes isso pode te levar a um caminho errado. Às vezes isso pode te levar a uma conclusão que você não espera. Esses homens estavam de boa intenção, porém procuraram o rei errado. E Herodes, a partir de aqui, eu não vou ler agora, mas vocês sabem, começou uma perseguição, não é isso? Começou a perseguir as criancinhas de peito, porque a partir daquele momento ele se sentiu o quê? Ameaçado. Como assim eu sendo o rei, nasceu um outro rei? Não é isso? Mas essa não é a pregação de hoje.
A pregação que eu quero chamar a atenção é que Jesus, desde aquele momento, ele é anunciado como o quê? Rei. Amém? É assim que esses homens que vieram de longe disseram: nasceu o Rei. Amém? Continuando aqui em Mateus, vamos avançar um pouquinho, vamos para o capítulo 4, verso 17. Aqui a gente avança no tempo. Jesus nasceu, cresceu, cheio de unção, cheio de verdade, cheio de sabedoria. Lucas, inclusive, dá um testemunho magnífico sobre isso, quando Jesus debatia com os sacerdotes levitas lá no templo, né? Mesmo criança ali, maternidade, ele dava lições. E aí ele, adulto, procura João Batista, é batizado e começa o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele vem dizendo ao mundo: eis que chegou alguma coisa. O que Jesus anuncia? Vamos lá? Mateus 4,17, todo mundo? Amém. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Jesus anuncia o reino. E olha o tempo verbal que ele usa aqui: é chegado. Meu irmão, minha irmã, atenção, atenção, igreja. O reino não chegará, o reino chegou. Amém? Chegará futuro, chegou passado. Para nós o reino já chegou no passado. Na época de Jesus o reino estava chegando. Amém? Amém? Jesus estava trazendo o reino. Eis que o reino é chegado. O reino já está. Amém? Jesus trouxe o reino de Deus. Coloca no teu coração que isso faz toda a diferença, meu irmão. Faz toda a diferença. Jesus já é o rei da vida daqueles que creem. E se ele é o rei, o que nós devemos a ele? Obediência. Nós devemos o que a ele? Respeito. Nós devemos o que a ele? Deferência. Aliás, é o único para o qual nós curvamos a nossa cabeça. Deus nas alturas e Jesus à sua destra. É para a santidade que nós nos curvamos. Amém? Não é para homens, não é para a autoridade do mundo, não é para o pastor, é para Deus. Jesus é o rei. Amém? Eis que o reino é chegado. Jesus anunciou. Estava lá. Nós temos que entender isso, meu irmão. Ele é o rei. Glória a Deus. Agora olha como é que ele começa falando: arrependei-vos. O que significa arrepender? Significa abandonar alguma coisa. Quando eu me arrependo e é sincero, eu estou abrindo mão de alguma coisa, eu estou negando alguma coisa. É como Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz de cada dia e me segue. Ou seja, tudo começa com arrependimento. Quando nós percebemos que nós andávamos nas trevas e que nós não queremos mais andar nas trevas. Quando nós viramos as costas para as trevas e encaramos a luz, é ali que tudo começa a acontecer. E nesse momento, no plano espiritual, ocorre uma mudança fundamental. No momento que nos arrependemos e cremos em Jesus, nós abandonamos a cidadania do mundo e adotamos uma nova cidadania, a cidadania celestial. Meu irmão, minha irmã, coloca no teu coração: você não irá viver o reino de Deus, você já vive o reino de Deus. Você vive hoje o reino de Deus que se propaga pela eternidade. Você não estará no reino de Deus quando você fechar os olhos ou quando Jesus voltar, se for na nossa geração. Não é ali que você entra no reino. Você entra no reino quando você se arrepende dos pecados e crê no Salvador. Amém? Ali você muda. O batismo é nada mais nada menos do que a cerimônia que mostra, que dá fé pública, que dá o que? Vamos dizer assim, a demonstração para a humanidade que você mudou de cidadania. Amém? Então você morre a vida dessa terra para nascer de novo no reino de Deus. Ali você se torna um cidadão celestial. Amém?
Meu irmão, minha irmã, vamos buscar a base bíblica para entender o que eu estou falando? Rapidinho, avança um pouquinho, vamos para Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 20. Capítulo 17, verso 20. Amém? Amém. 17, 20? Vamos lá comigo, hein? Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Desculpa, meus irmãos, eu fiquei em Mateus. Opa, para. Mas é uma palavra forte, hein? Se tiver fé, dirá esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e ele faz, amém? Vale também, em nome de Jesus, mas não é a palavra de hoje. 17 e 20, perdão. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, amém? Então olha só, meu irmão, olha para mim. Os fariseus, os religiosos da época, foram a Jesus indagar: Jesus, quando vai vir o reino de Deus? Quando virá o reino de Deus? Atenção, parênteses. Mateus fala reino dos céus, não é isso? Passagem anterior. Lucas está falando reino de Deus. São reinos diferentes? Não, meu irmão, é o mesmo reino, amém? Por que Mateus usa reino dos céus? Porque nós sabemos que Mateus, sendo judeu, ele ainda estava contaminado com a tradição que os judeus não falavam, não citavam o nome de Deus, amém? Então ele usou o reino dos céus, amém? Mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? Fecha parênteses. Então, quando Jesus foi indagado sobre o reino de Deus, olha a resposta de Jesus. Atenção, igreja, essa palavra é para você. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. O reino de Deus não começa com o erguer de fronteiras, como acontece nos reinos do mundo. Eles são delimitados por fronteiras físicas, né? Brasil, por exemplo, não é isso? Do Iapoca ao Chuí, do Atlântico à fronteira com os nossos vizinhos, é assim? O reino de Deus não vem assim. O reino de Deus não tem um local físico, amém? Eu vou lá para o reino de Deus, ou para o território do reino de Deus. Não. Jesus está explicando. O reino de Deus, ele não vem, sabe, fisicamente. E nem devemos esperar que Jesus retorne para começar o reino. Aqui está uma chave importante. Não é assim que o reino começa. Olha para cá, vamos continuar. 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Amém? Está entre vós. Ou seja, é exatamente o que eu acabei de falar. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós entramos no reino de Deus e participamos dele. Onde está o reino de Deus, meus irmãos? Está aqui, aqui é o reino de Deus. Amém? Aqui é o reino de Deus. Nesse lugar, nessa circunscrição chamada igreja, a autoridade é Cristo. Aqui nós aprendemos a obedecer ao rei. Aqui nós aprendemos o que nós devemos ser perante ao rei. E aqui nós também nos preparamos para cumprir a missão do rei lá fora. Porque ali, meu irmão, é terra estrangeira. Ali é campo de batalha. Ali é o espaço de luta. Porque Jesus, meu irmão, atenção, isso é importante, destronou o diabo, não falei? A palavra de Deus está dizendo: o reino foi instalado. Mas o diabo, ele continua liderando uma rebelião. Ele continua de costas para a soberania de Deus, tentando trazer as pessoas para debaixo da sua autoridade. E com seu jugo maligno continua aprisionando os seres humanos. Portanto, meu irmão, minha irmã, não basta que nós estejamos no reino de Deus. Nós temos que cumprir uma missão. Qual é a missão? Trazer outros irmãos. Amém? Está claro, meus irmãos? Por isso a igreja é muita
A igreja, ela é um pronto-socorro? É. Mas ela não é só um pronto-socorro. Ela é também um quartel-general. Amém? Ela também é uma embaixada. O que é uma embaixada? Sabe o que é embaixada? Embaixada é uma casa de um país estrangeiro dentro de outro país. Isso aqui é embaixada do reino de Deus. Amém? Aqui o maligno não entra. Aqui o maligno não faz morada. Aqui o maligno foge. Porque sabe que quando nós saímos daqui, nós somos milícia de Deus, armados até os dentes com a espada que faz a diferença, aquela que corta fundo, vai até o encontro entre a alma e o espírito, a maravilhosa palavra de Deus. Essa é a nossa arma. Por isso o nosso culto é todo em torno da palavra, porque ela nos arma para combater o bom combate. Amém? E onde que as batalhas acontecem, meu irmão, minha irmã, presta atenção, é no coração da criação. Por isso nós não odiamos, por isso nós não maltratamos, por isso nós não julgamos, por isso nós exercemos misericórdia. Olhamos para as pessoas e vemos como de fato elas são vítimas de Satanás. Se alguém te prejudica, meu irmão, minha irmã, não fique contra a pessoa, ela é vítima. Ore por ela, busque ganhar o seu coração, pois o coração da pessoa é a pessoa, e se o coração da pessoa for entregue a Jesus, aquela pessoa será salva. Por isso, onde está a trincheira de batalha do crente, meu irmão, minha irmã? No coração das pessoas. Por isso não fazemos a batalha com força ou violência, mas com amor, misericórdia e sabedoria. Amém? Nós não lutamos por nós lutamos pelo nosso Rei Jesus, que hoje, dia 25 de dezembro, nós lembramos o seu nascimento. Não é assim que acontece? 25 de dezembro, eu falei, 7. Porque, meu irmão, minha irmã, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, amém? Mas é um dia que nós escolhemos ou decidimos lembrar esse ato. Que naquele momento, quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus. Amém? Esse reino do qual nós participamos. Não existe o 7 de setembro no Brasil? Dia da Independência? O Brasil nasceu em 7 de setembro, não é? Pois muito bem, 25 de dezembro é o nascimento do rei. Amém? Meu irmão, minha irmã, pode ficar com a sua Bíblia onde está, tá bom? Eu só quero ler alguns fundamentos para você entender e ter essa convicção de que a palavra de Deus está balizando tudo isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. É o Espírito está dizendo, amém? Pode ficar com a tua Bíblia aí, eu só vou ler alguns versículos rapidinho, para a gente ter essa convicção de que o reino está instalado, amém? Colossenses capítulo 1, verso 13, pode ficar onde você está, depois a gente vai voltar a ler juntos. Olha o que diz: Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, passado, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Aliás, o Ele é Deus. Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Amém? Então olha só, meu irmão, já tirou. Você não está mais no mundo, você está no reino. Amém? Ele já tirou você das trevas, já te transportou para o reino da luz. E mais, Mateus 28, 18 diz: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado, Jesus. Quem tem poder, meus irmãos? O rei, a autoridade, não é? Quem detém o poder não é a autoridade? Jesus já tem o poder. Ele não terá o poder, ele já tem. E mais, como é que Jesus Cristo tornou-se rei? Romanos 14, 9. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos, ou tanto dos mortos como dos vivos. Amém? Então, quando Jesus foi para a cruz, ele destronou Satanás e tornou-se o Senhor no lugar de Satanás. Amém? Só que infelizmente tem gente lá fora que ainda não reconheceu essa autoridade. Infelizmente tem gente lá fora que ainda não olha para o trono, que ainda acha que o diabo é o rei. E é nossa função levar essa mensagem para o cidadão que está lá fora, para falar: larga a tua cidadania aí e vem para a cidadania do reino. Amém? Porque, meu irmão, minha irmã, atenção, atenção, atenção.
Nesse momento, aderir ao reino de Deus, ou seja, ir para o reino de Deus, é uma questão de vontade e decisão. Deus, na sua maravilhosa misericórdia, nos deu a oportunidade de escolher. Hoje nós podemos escolher. Eu posso escolher ficar sob o jugo de Satanás ou ficar sob o maravilhoso cetro de autoridade soberana de Jesus. Eu posso escolher. Eu posso escolher. Você pode escolher. Lá fora todo mundo pode escolher. Mas haverá um dia que o momento da escolha acabará. Haverá um dia em que o reino que habita entre nós será visto fisicamente. As trombetas vão soar. E lá do céu virá, cheio de glória, o Rei para se apresentar fisicamente para toda a humanidade. E todos serão colocados diante dele, e ele vai dizer duas coisas. Alguns vai dizer: posicione-se à minha direita e tome posse daquilo que eu reservei para a eternidade. Seja um cidadão para todo sempre. E para outros ele vai dizer: nunca te vi. Se você escolheu ficar com Satanás, nada posso fazer. Infelizmente, o inferno não foi criado para pessoas, foi criado para o diabo. Mas quem se enlaça no diabo, infelizmente, vai acompanhá-lo. Vai para o mesmo destino. Deus é mau? Não. Tanto é que, volta ao raciocínio, ele está nos dando o direito de escolher. Se Deus não nos desse o direito de escolher, não seríamos livres. Agora, se Deus nos dá o direito de escolher, nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então agora estamos nessa chave da história, onde nós podemos tomar decisão por nós, que vai repercutir pela eternidade, e de sermos úteis para o nosso Rei, que nasceu para levar outros a reconhecer a sua autoridade. Por isso nós cremos, confessamos e pregamos, amém? Nós não cremos só para nós, nós cremos, nós dizemos e nós agimos conforme a cidadania que Jesus nos deu, conforme o maravilhoso nome de Jesus, que é o nosso estandarte, a nossa bandeira, conforme a vontade soberana de Deus, que se corporifica na palavra que nos guia, que é a luz do mundo, a estrada, a escada de Jacó, que não apenas nos contempla, mas pode contemplar toda a humanidade. E é para isso que nós somos chamados, amém? Então hoje, meu irmão, minha irmã, nós saímos daqui fortalecidos, porque Jesus está nos colocando lá no alto do ambiente, para a gente poder iluminar o mundo, amém? Sendo fachos da luz que emana dele, cidadãos do reino do Filho amado, Jesus Cristo nosso Senhor, que hoje nós comemoramos o nascimento para a glória e honra do nosso Deus. Então, efusivamente, uma salva de palmas para Jesus. Glórias e glórias e glórias. Grupo de louvor, por favor, se posicione. Vamos cantar aqui um louvor especial para a glória e honra do nosso Pai, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão se posicionando, eu vou ler mais um versículo, mais alguns, amém? Enquanto os irmãos vão se posicionando, deixa esses versículos entrarem no teu coração. Hebreus capítulo 1, verso 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que deles, amém? Glória a Deus. Então vamos ao louvor, meus irmãos, minhas irmãs, vamos colocar de pé e louvar ao nosso Deus, também mostrando toda a nossa gratidão ao Rei Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Vamos lá, meus irmãos, glórias.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos ao Teu pés, consagramos todos nós ser a Ti, ao único que é digno